Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito do alcoolismo. Dia 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate às Substâncias Químicas Ilícitas e de combate ao alcoolismo também. E o alcoolismo também é propiciado através de uma substância química, né? Que é o álcool. Só que essa substância química é permitida, é lícita. Então, ela é mais fácil de encontrar, de comprar. E também ela se torna muito perigosa, porque ela predispõe à dependência mais fácil, justamente pela facilidade que tem de comprar. Então, as pessoas podem se tornar dependentes do álcool facilmente. E muitas pessoas começam com 2 taças de vinho, 2 long necks de cerveja ou uma dose de uísque, bebendo socialmente numa celebração ou bebendo em casa, relaxando com a família, no ambiente familiar, né? Só que, aos poucos, essas doses vão aumentando. E essas doses vão trazer uma dependência para algumas pessoas. Uma dependência e uma síndrome de abstinência. Eu não sei se vocês já repararam como a bebida é valorizada nas propagandas. Como ela é colocada com aquele glamour, né? Naqueles ambientes bonitos. Só que o alcoolismo, ele destrói famílias. Ele destrói vidas também. Então, o alcoolismo é uma doença, tem que ser visto como uma doença, e ele prejudica não só o alcoólatra, mas também todas aquelas pessoas que convivem com o alcoólatra. E essa doença, ela tem fatores psicológicos e genéticos que predispõem ao vício, à dependência e à síndrome de abstinência. Então, esses fatores psíquicos e genéticos, eles afetam homens, mulheres, de todas as idades, né? E de todas as classes sociais. Então, ninguém está imune. Por quê? Ninguém sabe se tem uma predisposição genética. E muitas pessoas pagam para ver e acabam pagando um preço muito caro, porque acabam se tornando dependentes, alcoólatras, né? Quando a pessoa tem aquela predisposição, ela corre o risco de se tornar uma dependência física e psíquica rapidamente. Porque não sei se vocês já repararam que existem pessoas que podem beber todos os dias, socialmente, uma taça de vinho ou 2, enquanto outras pessoas com a mesma quantidade de bebida alcoólica se tornam rapidamente dependentes e têm aquela síndrome da abstinência. Então, nem sempre é falta de caráter ou falta de força de vontade para que a pessoa consiga largar esse vício, né? Muitas vezes, fatores genéticos e psicológicos dificultam o controle do vício, né? E da doença. Então, essa substância química lícita, permitida, facilmente comprada em qualquer lugar, que são as bebidas alcoólicas, elas predispõem ao alcoolismo, favorecem muitos problemas de violência, favorecem acidentes no trânsito e, além do que, facilitam como uma porta de entrada para outras substâncias ilícitas, aquelas proibidas, aquelas mais fortes, né? Então, nós observamos que existe a doença quando existe aquela compulsão, a pessoa não consegue tomar um pouquinho, a pessoa vai, bebe muito e bebe diariamente.
E se não é diariamente, no dia que bebe não consegue parar. Então existe aquela dependência, não há o controle entre aquele saborear socialmente e aquela necessidade daquela substância que é o álcool. Existe uma associação que se chama Associação dos Alcoólatras Anônimos. E essa associação, ela ajuda os dependentes do álcool e as famílias que sofrem muito, né, quando tem um ente querido que é dependente do álcool. Mas o primeiro passo para que a pessoa procure uma ajuda, seja numa psicoterapia, seja na associação de alcoólatras anônimos, seja aonde for que ela vá buscar, em grupos de ajuda também, o primeiro passo é que a pessoa compreenda que existe aquela dependência, que existe aquela falta de controle e que essa falta de controle, essa compulsão está prejudicando a sua família, a sua vida social, o seu trabalho, os seus relacionamentos afetivos, está prejudicando a sua saúde física e mental. Além do que, gente, o álcool, ele predispõe aquelas pessoas que têm aquelas patologias psiquiátricas, ele predispõe a aflorar mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem uma patologia de esquizofrenia e essa pessoa se torna alcoólatra, ela vai ter visões, ela vai ter manias de perseguições, porque a esquizofrenia aflora mais forte com o álcool. Então, qualquer vício é prejudicial. E o alcoolismo, ele pode vir pelo excesso de trabalho também, porque muitas pessoas se sentem assim esgotados de tantas funções, né? E aí quando chegam em casa querem relaxar e aí usam o álcool. Só que muitos acabam na dependência, assim como muitas pessoas usam o álcool para fugir de uma depressão. Porque à primeira vista existe aquela euforia quando a pessoa toma a bebida alcoólica. Só que depois, naquela síndrome de dependência e abstinência, um dos sintomas maiores é a depressão que o álcool propõe. Então, o álcool acaba se tornando um problema muito maior do que aquela depressão onde a pessoa tinha antes de buscar o álcool. E os grupos de ajuda, eles colaboram para o fortalecimento emocional para a pessoa conseguir vencer esse vício. E para vencer essa doença que se chama alcoolismo, é preciso, antes de tudo, que a pessoa seja forte o bastante para recusar a primeira dose. Porque todos nós sabemos que existe a compulsão. Se a pessoa tomar a primeira dose, ela não vai parar na primeira dose. E outra coisa que é muito importante é o apoio familiar e o amor. Por quê? O amor e o apoio das pessoas que gostam da pessoa que virou um alcoólatra, o amor ajuda a superar, inclusive, esse vício. Então, vamos encarar como doença e vamos dar um apoio e vamos ajudar as pessoas a vencerem os vícios. Se vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, caso não tenham se inscrito antes. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com meus livros na Amazon, para vocês conhecê-los. Esse mês eu já coloquei mais 2 novinhos lá para vocês conhecerem. Gente, muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão para vocês. Se cuidem. Tchau.